Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com o promotor de justiça Hermes Zanetti Júnior. Vamos falar de meio ambiente e causas sustentáveis. Como o Ministério Público pode ajudar você, cidadão, a combater desmandos na área ambiental? E vamos falar um pouco de Cachoeiro de Itapemirim, onde o promotor de justiça está lotado atualmente. Dr. Hermes Zanetti, seja muito bem-vindo. E para darmos início a essa entrevista, como se dá a atuação do Ministério Público na área ambiental? Muito obrigado, Rubem, pelo convite. Uma oportunidade muito boa estar aqui, poder falar nesse programa, que é uma iniciativa muito feliz do Ministério Público, porque nos permite aproximar o Ministério Público da sociedade. Nem sempre nós somos conhecidos da sociedade e é a oportunidade que a sociedade tem de, se aproximando do Ministério Público, poder consolidar a nossa missão constitucional, que é atuar em prol da sociedade, como advogados da sociedade. O Ministério Público, né, no meio ambiente, ele tem diversas funções. É bom lembrar que ele atua nas 3 esferas de responsabilização, tanto na responsabilização criminal, que é a tradicional atividade do Ministério Público, no caso, nos crimes ambientais, quanto na responsabilização administrativa, também dos servidores que atuam na área ambiental e cobrando naquela função que nós chamamos de ombudsman, que é a função de supervisão, de zelar pela eficiência do serviço público, cobrando da administração pública uma atuação efetiva do ponto de vista ambiental. E, finalmente, na esfera civil, que é a esfera de responsabilização pelos danos ambientais, nas ações civis públicas que são ajuizadas em defesa do meio ambiente. Então, o Ministério Público tem um espectro amplo de atuação na defesa do meio ambiente e é o principal órgão de coordenação, pelo menos assim eu vejo aqui no Espírito Santo, das atividades do CISNAMA. Porque como todos os órgãos de proteção ambiental se relacionam com o Ministério Público faz a coordenação destas atividades, do IBAMA, do IEMA, do IDAF, das secretarias municipais de meio ambiente, dos batalhões de polícia militar ambiental, que são muito eficientes no estado do Espírito Santo e têm prestado um grande apoio ao Ministério Público. E com essa coordenação nós conseguimos atingir mais a efetividade do ponto de vista da tutela ambiental. Doutor, 2 questões aí para a gente esclarecer. A primeira, o senhor falou no CISNAMA. O que é esse CISNAMA? É o Sistema Nacional de Proteção do Meio Ambiente. E outra questão, meio ambiente. O brasileiro sabe exatamente o que é meio ambiente? É só a questão das arvorezinhas, da nascente? Essa é uma excelente pergunta, porque na verdade nós temos uma pré-compreensão, vamos dizer assim. A gente imagina o meio ambiente como as árvores, como os rios e aquela natureza bucólica. Exato. Na verdade, o meio ambiente é a nossa casa. Por isso o termo ecologia. A ideia de que nós habitamos, moramos e vivemos e intervimos, vamos dizer assim, na nossa vivência diária no meio ambiente. O meio ambiente é muito mais amplo do que árvores, rios e animais. Meio ambiente é a nossa convivência com a terra, é a nossa relação com a natureza, e inclusive nos aspectos urbano, no aspecto cultural, no aspecto artificial. Está presente no nosso dia a dia. Está presente no nosso dia a dia. Nós não temos como nos afastar dele e por isso é bom que nós possamos tratá-lo bem, a fim de que ele possa também nos dar esse retorno. E fazendo essa análise, doutor, como é que está o meio ambiente hoje aqui no Espírito Santo? Um quadro na visão do senhor. É uma visão muito subjetiva. No Espírito Santo eu percebi, desde quando eu comecei a atuar como promotor de justiça, que é uma visão privilegiada dos problemas da sociedade, porque a gente perde um pouco daquele bucolismo do meio ambiente. E vai ver os problemas. E vai ver os problemas. Eu percebi que nós tivemos uma grande evolução nos últimos anos. O Ministério Público atuando fortemente na área ambiental já motivou melhorias do ponto de vista técnico nos órgãos de tutela do meio ambiente. Mas ainda falta muito, Rubem. Nós temos uma sociedade
que ainda não se convenceu da importância do meio ambiente. Nós temos empresários que acreditam que as obrigações ambientais elas não precisam ser adimplidas, não precisam ser obedecidas e que elas, na verdade, estariam atrapalhando o desenvolvimento. E esse não é o modelo de sociedade, de desenvolvimento que a Constituição definiu. Então, se você vai hoje, por exemplo, em qualquer cidade do Espírito Santo, você vai notar, na maior parte delas, uma urbanização sem padrões de ambientais adequados. Você vai notar invasões em áreas de preservação permanente, você vai notar invasões em unidades de conservação, loteamentos clandestinos. E quem paga essa conta é a própria sociedade, não é só o meio ambiente. Porque o reflexo é direto. O reflexo é direto. Quem mora nessas áreas acaba morando em condições muito precárias. Então, o poder público deve se organizar para, respeitando o meio ambiente, possibilitar uma moradia mais digna para essas populações e permitir que o empresário saiba claramente quais são as regras para que ele também possa respeitar as regras ambientais. Mudar o paradigma. Nós precisamos mudar o paradigma. A gente tem um estado que talvez seja, dos estados da federação, o estado mais rico em belezas naturais em razão de sua extensão territorial. É um estado que tem mar, que tem montanha, que tem trilhas, que tem história, que tem cultura e que precisa ser apresentado para a sociedade brasileira. Então, vamos apresentar como o Espírito Santo? Vamos apresentar como um Estado que defende, que tutela, que protege o meio ambiente e que tem o meio ambiente como um valor para as presentes e para as futuras gerações. Agora, doutor, é possível, então, conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade? A pergunta vai muito no sentido de que aqui no Espírito Santo, né, com a possibilidade aí da perda dos royalties, né, e a questão do Fundap, as alternativas econômicas, as portas são abertas para essas alternativas econômicas, mas a questão do meio ambiente é deixada num segundo plano. Como é que o senhor vê essa situação? Essa é uma questão que decorre justamente da necessidade de mudança de percepção e mudança de paradigma. Que tipo de meio ambiente, que tipo de sociedade, que tipo de desenvolvimento nós queremos? Nós pensamos em desenvolvimento sustentável, que eu acho que é o desenvolvimento necessário para um estado como o Estado do Espírito Santo, que é um estado rico, naturalmente rico, nós vamos ver que é possível sim compatibilizar os dois crescimentos. Por exemplo, nós estamos estudando a questão da matriz energética. Então, nós temos que ver qual matriz energética é mais adequada para o Estado do Espírito Santo e como alocar essas diversas fontes de geração de energia de forma que elas causem um menor impacto ao meio ambiente. Precisa ter uma avaliação estratégica do Estado que permita a coordenação do desenvolvimento com a sustentabilidade. Outro exemplo, a questão dos portos. Nós temos uma costa magnífica que pode ser utilizada como forma de escoamento de produção, forma de, enfim, das mais diversas atividades de logística que são hoje fundamentais para qualquer sucesso no campo dos negócios. Localizado numa região excelente. Né? Excelente. Mas nós temos mais de 28 projetos de portos em andamento protocolados, o que faria com que a costa inteira do Espírito Santo fosse povoada de portos. Não faz sentido. Nós precisamos fazer uma avaliação estratégica do ponto de vista ambiental para localizar esses portos no local onde eles tenham um menor impacto ambiental e o melhor resultado. Fazer essa combinação entre menor impacto ambiental e o melhor resultado do ponto de vista econômico. Sempre pensando naqueles três pilares, que é a sustentabilidade pensada do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, se nós queremos investimentos, queremos atrair empresas, queremos atrair portos, indústrias, nós temos que pensar que as cidades devem estar preparadas para receber essas pessoas que virão trabalhar nessas empresas. Tem que ter um trabalho prévio. Tem que ter um trabalho prévio. Então, o desenvolvimento sustentável implica que finalmente os planejamentos saiam do papel. Funcionem. Sejam concretizados. Agora, doutor, existe algum modelo a ser seguido? Por exemplo, sei lá, Nova Zelândia seria um exemplo do... Nova Zelândia é um bom exemplo, né? É um bom exemplo. Muito distante da gente. É muito distante, mas é um bom exemplo, porque na Nova Zelândia eles conseguiram conciliar o desenvolvimento sustentável
com as atividades industriais e atividades comerciais e reforçaram um dos aspectos positivos que, vamos dizer assim, compartilham a história do Espírito Santo com a história da Nova Zelândia, as belezas naturais. Exato. As nossas formações geológicas, o estado com essa cadeia de montanhas belíssima, como é o Espírito Santo, por exemplo, a gente falava de Cachoeiro, do Itapemirim. Cachoeiro tem aquela formação maravilhosa do Frade da Freira, tem aquela outra que é o Pico do Itabira, quer dizer, uma riqueza nesses maciços rochosos que pode ser explorada do ponto de vista turístico e paisagístico. Então, saber explorar também o turismo como indústria. O turismo de forma sustentável, que é uma das atividades que é melhor conciliada com o desenvolvimento ambiental sustentável. E extremamente rentável. Extremamente rentável. Agora, doutor, vamos lá passar aí para uma discussão mais ampla, a questão do Código Florestal. O senhor, obviamente, tem acompanhado a discussão em torno desse novo código, né? E a Procuradoria-Geral da República ela está questionando a constitucionalidade de alguns artigos, como, por exemplo, o que trata das multas para quem desmata, né? A nova interpretação dada às áreas de proteção permanente e também a questão da reserva legal. Primeiramente, como é que o senhor vê esse novo código? Houve avanço ou retrocesso? A discussão a respeito do Código Florestal é antiga, mas ela não é tão antiga quanto o Código. Então essa é a primeira questão que nós temos que ter bem presente. O Código começou a ser discutido quando ele começou a ser efetivo. Quando os juízes e promotores de justiça começaram a aplicar as leis e fazer aquilo que é chamado de enforcement, ou seja, fazer com que as leis fossem cumpridas. A prática. A prática. Exigia o cumprimento na prática do Código Florestal. Nós tínhamos uma legislação muito protetiva e muito adequada às dimensões do Brasil. O Brasil é um país que tem condições de expandir a fronteira agrícola sem derrubar nenhuma árvore, sem fazer a poluição de nenhum rio. Então, o Código Florestal foi um retrocesso. A mudança do novo Código Florestal representa um aspecto reacionário em relação a essa expansão do cumprimento das normas ambientais no Brasil. E deve ser revisado em vários pontos. Portanto, a Procuradoria-Geral da República está absolutamente certa na ação direta de inconstitucionalidade que foi movida e nós, como promotores de justiça, estamos atuando no âmbito do controle difuso de constitucionalidade para demonstrar aos juízes essas inconstitucionalidades. Com relação à área de preservação permanente, que é justamente, por exemplo, aquela área que fica na mata ciliar, né? Nós temos um exemplo muito fácil para compreender o que é mata ciliar. A mata ciliar é mais ou menos como o cílio dos olhos. Ela protege os olhos d'água, protege os rios daquela poluição, da degradação decorrente da utilização do solo, da terra. Ela foi prejudicada pelo novo Código Florestal. E isso é ruim porque aumenta o número de enchentes, aumenta o assoreamento dos rios. Com isso você tem uma diminuição da fauna ictiológica dos peixes, você tem uma diminuição das potencialidades hídricas e, consequentemente, nós vamos ter problema de água. A água hoje é um bem preciosíssimo do ponto de vista ambiental. E depois nós temos a questão da reserva legal. A reserva legal também é um outro regime jurídico. O que é a reserva legal? A reserva legal é a ideia de que todo proprietário rural deve ter pelo menos 20% da propriedade em reserva legal. Exato. No Brasil, que é um país de Mata Atlântica, a ideia da tutela da reserva legal é permitir corredores ecológicos, permitir que os nossos filhos possam viver com a natureza que existiu para os nossos antepassados e que talvez a nossa geração tenha contribuído em destruir. Exato. Então, afetar a reserva legal é afetar este equilíbrio ecológico que estava sendo projetado para o Brasil pela lei anterior. Doutor, a gente vai continuar essa discussão do Código Florestal daqui a pouquinho. Eu vou pedir licença ao senhor e a vocês que estão nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar ainda mais de meio ambiente e da atuação do Ministério Público, principalmente em relação a Cachoeiro de Itapemirim, nessa nossa entrevista com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Hermes Zanetti Júnior. É um instante só.
Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa, recebemos o promotor de justiça Hermes Zanetti Júnior. Doutor, em relação à atuação do Ministério Público nos municípios, é uma situação tranquila a questão do meio ambiente? Nós temos muita boa vontade por parte da maior parte dos municípios, mas ainda temos muitas deficiências estruturais. Dentro dessa questão dos municípios, doutor, quais os principais problemas detectados no município que o senhor está trabalhando, atuando atualmente, Cachoeiro de Itapemirim? Cachoeiro é uma cidade de tradição histórica dentro do Espírito Santo, a primeira cidade a ter energia elétrica, a cidade que era mais próxima do Rio de Janeiro, teve grandes expoentes culturais. Então é uma cidade com suas particularidades. Fazendo um parênteses, é a capital secreta do mundo, né? Dizem aqui. Nós lá no Rio Grande do Sul também temos Santa Maria, que também tem esse epíteto. Tá certo. Pois bem, ela é uma cidade que tem uma vocação de beleza natural muito grande. Nós temos o Frade a Freira, nós temos o Pico de Itabira, nós temos a Ilha dos Meireles, uma série de unidades de conservação, como a FLONA, Floresta Nacional de Pacotuba. Eu visito, inspeciono todas, tenho procurado me aproximar dos responsáveis pela tutela administrativa dessas unidades de conservação. E temos a indústria do mármore e do granito. Esse seria o problema principal. Se nós pensarmos do ponto de vista constitucional como essa sendo a única atividade que a própria Constituição disse que exige recuperação ambiental, é uma oportunidade para o Espírito Santo dar exemplo para o Brasil e para o mundo. Tratar de forma sustentável um setor que é eminentemente degradante. E isso é possível. Para tanto, precisa que as atividades sejam licenciadas e que os órgãos ambientais tenham condições de acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dessas atividades. Para a gente posicionar, como está hoje? Hoje, em Cachoeiro, nós temos 400 termos de ajustamento de conduta com empresas de teares, essas empresas que fazem corte de mármore e granito e produzem lama abrasiva. Esses termos de ajustamento de conduta foram elaborados pela doutora Isabela de Deus Cordeiro, que hoje é dirigente do Centro de Apoio do Meio Ambiente, em 2009, numa atitude que eu diria revolucionária para o município, porque permitiu o início da regularização desses empreendimentos. E hoje nós já estamos numa fase de finalização. Com isso, estamos obtendo a regularização da maior parte dos empreendimentos e estamos identificando aqueles que não têm condições de serem regularizados e que não estão cumprindo as normas ambientais. Estes vão responder judicialmente, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, por todos os danos ambientais causados. É a oportunidade que nós precisávamos para reestruturar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem se esforçado muito por cumprir com a sua missão institucional. Nós temos tido apoio do município, o município está estruturando a secretaria, permitindo uma série de avanços do ponto de vista administrativo que vão resultar naquilo que nós esperamos, que a secretaria é eficiente, dê uma tutela ambiental mais adequada para o município. Por que isso é importante, Rubem? Porque o empresário que hoje quer andar conforme a lei, ele tem uma série de benefícios. Este empresário é que obtém os financiamentos, este empresário é que consegue exportar para a Europa, este empresário é que tem inserção mundial. O empresário que pensa em fazer aquela atividade de fundo de quintal sem licenciamento ambiental e sem acompanhamento dos órgãos competentes, ele acaba tendo uma limitação de comércio muito grande. Nós queremos que a administração pública possa atender a todos os empresários e prestar eficientemente essa tarefa do licenciamento. Perfeito, doutor. O senhor falou em algum momento dos termos de ajustamento de conduta. Foram mais de 400 firmados? Mais de 400. São muitas empresas na região de Cachoeira. Isso dá resultado, doutor? Os termos de ajustamento de conduta são a melhor tentativa do Ministério Público de efetivar a tutela ambiental sem a necessidade de passar pelo Judiciário. É aquilo que nós chamamos de Ministério Público resolutivo. Perfeito. O Ministério Público dá os passos adiante, chama o infrator, aquele que está descumprindo a legislação, e faz o termo de ajustamento de conduta, o compromisso de ajustamento de conduta, às exigências legais.
nada mais é do que dizer, ó, você tem um prazo e você tem um tempo, uma maneira, você tem que apresentar os projetos para cumprir a lei, permitindo assim, de maneira mais eficiente, mais rápida, que nós tenhamos a tutela do meio ambiente. E os empresários têm cumprido o que se prevê nesses termos? A maior parte dos empresários, sim. Nós temos uma boa vontade por parte dos empresários e nós temos esse momento econômico que é muito eficiente para conduzir os empresários nesse sentido. Ele é muito estimulador, tá? Justamente por isso e pela exigência dos financiamentos, etc., todos os empresários têm colaborado. A maior parte dos empresários tem colaborado. Vamos dizer que 90% está cumprindo com os termos de ajustamento de conduta. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o IEMA, estão auxiliando na fiscalização desses termos de ajustamento de conduta. Acredito que até a metade desse ano nós temos finalizado essa etapa, vamos dizer assim, da minha atuação lá em Cachoeiro. Depois desta etapa, Rubem, e é bom que isso seja divertido, porque é importante para que a sociedade saiba que o Ministério Público não é tolerante, o Ministério Público atua conforme a lei. Depois do prazo que foi dado nos termos de ajustamento de conduta, quem não estiver conforme a legislação ambiental e não houver licença de operação para atuar na área, será responsabilizado civil e criminalmente. Então esse é um momento que aqueles empresários que querem estar no ramo de forma legal têm para regularizar sua atividade. O Ministério Público está estimulando isso e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o IEMA, estão auxiliando muito nessa tarefa. A partir daqui, depois que finalizarmos essa etapa, todos os empresários vão ser responsabilizados por aquilo que for desconforme, né, as condutas, as não conformidades com a legislação. Aqueles empresários que ainda não assinaram o termo, não procuraram o Ministério Público, eles podem fazê-lo também? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, com relação à lama abrasiva, não. Por quê? Porque os termos de ajustamento de conduta foram assinados na deficiência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e na deficiência do IEMA nas fiscalizações e licenciamentos. O que é correto hoje é que o empresário que quer atuar neste setor proceda no licenciamento ambiental, quer no IEMA, quer na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme o caso, para que possa atuar nessa atividade. O licenciamento em si já é um processo de tutela de proteção do meio ambiente. E aí é importante salientar um equívoco que nós percebemos na prática. A necessidade de uma interação, um relacionamento entre as diversas secretarias municipais. A Secretaria da Fazenda vê uma atividade não licenciável como uma atividade que não precisa de licenciamento, mas não é assim. Na verdade, uma atividade não licenciável é aquela que pode não admitir licenciamento e, portanto, não ser permitida pela lei. Então, o licenciamento é fundamental para que a gente saiba, pode ser instalado neste local, pode desenvolver a atividade, quais são as condicionantes ambientais para desenvolvimento da atividade, de forma que ela cause menos impacto, e assim nós termos aquele desenvolvimento sustentável que é tão almejado pelo Estado. Doutor, a questão da lama abrasiva, existe alguma coisa que se possa fazer com essa lama abrasiva para se evitar que ela cause esses danos que a gente acompanha aí ao meio ambiente? A lama abrasiva ela é um resíduo poluente. Naturalmente poluente. Mas, como nós dissemos, a degradação ambiental é decorrente da existência do homem. E o conceito de meio ambiente que é adotado pela legislação brasileira e, portanto, pelo Ministério Público, é um conceito antropologicamente dilargado, ou seja, o meio ambiente existe para o homem nas presentes e futuras gerações e existe como meio ambiente para a tutela do homem. Portanto, a necessidade de intervenção existe sempre. Como controlar essa intervenção? Existe o procedimento técnico. A lama abrasiva não é degradante se ela for tratada da forma adequada. Ela pode ser reutilizada? Ela pode ser, inclusive, reutilizada. Existem os aterros sanitários, onde ela pode ser depositada e não ser reutilizada, mas depositada com segurança, que não causa contaminação. E existe agora novas técnicas de reutilização, que é o que existe de melhor do ponto de vista ambiental, porque você não vai devolver para o meio ambiente uma matéria degradada que não teria resultado nenhum naquele ambiente como o aterro sanitário. Você vai produzir novo material reutilizando aquela lama abrasiva. Por exemplo,
uma associação lá de Cachoeiro, a AMOL, ela está com um projeto piloto para fazer blocos de lama abrasiva para utilizar na construção civil. Perfeito. Então, esse tipo de iniciativa que existe em Cachoeiro é o tipo de iniciativa que o Ministério Público estimula. Perfeito, doutor. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo aqui, o programa MP com você. Bom, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de participar do programa. Eu acho que é uma oportunidade de estar junto com a sociedade e é essa a mensagem que o Ministério Público gostaria de deixar. O meio ambiente não é do Ministério Público. O Ministério Público defende o meio ambiente em nome da sociedade. Procurem o Ministério Público, nós estamos com as portas abertas para vocês. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Hermes Zanetti Júnior, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. Muito obrigado. Nós nos despedimos lembrando que você pode fazer a sua crítica, dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mpes.gov.br. Eu sou Rubem Rocha e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.